Olá, meu querido irmão, olá, minha querida irmã, que a paz de Jesus esteja com você, esteja na sua casa, esteja na sua vida. Estamos juntos aqui novamente para aprendermos mais da palavra de Deus, para dar seguimento a todo o estudo que a gente vem fazendo nesses últimos meses. Então, hoje eu que vou estar com vocês, reunida, para a gente estar aprendendo mais da palavra. E eu já vou fazer aqueles pedidos que eu sempre faço. Põe seu celular no silencioso, desliga a televisão, fica num lugar tranquilo, onde você possa se dedicar exclusivamente à palavra agora. Pega a sua Bíblia, deixa aí do seu lado, pega aquele seu caderninho, aquela sua caneta, seu bloco de anotações. Esteja preparado, esteja preparada para ouvir a voz de Deus, para aprender com a palavra de Deus, para anotar tudo aquilo que o Espírito Santo vai falar ao seu coração, vai falar ao meu coração. Então, que nos próximos minutos, né, eu e você, a gente possa estar totalmente disponível para Deus e disponível para, depois de ter aprendido, praticar essa palavra. Então, vamos iniciar. Vou estar fazendo uma oração para a gente iniciar nosso estudo de hoje. Senhor, graças te dou por todas as coisas. Muito obrigada, meu Pai, porque o Senhor é Deus bondoso, é Deus zeloso, porque o Senhor cuida de nós. Meu Senhor, nesse momento eu te apresento esse estudo, que o teu Santo Espírito, meu Pai, possa estar agora, meu Senhor, falando aos nossos corações, abrindo, Senhor, a nossa mente, abrindo o nosso coração, porque é somente o teu Espírito, meu Pai, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, que o teu Santo Espírito possa estar também mostrando aquilo que nós precisamos modificar no nosso dia a dia, para que cada dia a gente possa se aproximar mais de ti, meu Senhor. Muito obrigada por tudo, é o que eu te peço e te agradeço nesse momento. Amém. Bom, a gente está estudando, né, a revista Em Marcha, que tem o tema Viver com Fé e Sabedoria, mas já reforçando que todo domingo a gente tem uma aula ao vivo pela plataforma Zoom. Ela acontece de 9h30 da manhã até as 10h30 da manhã. É uma classe para adultos, uma classe mista, então temos homens e mulheres nessa classe. Se você quiser participar dessa aula, entre em contato com a gente, deixa aqui nos comentários, que a gente vai te informar como você participar dessa aula também. Mas, se você tem alguma dificuldade com a plataforma Zoom, a gente vai estar aqui todo domingo, sempre às 3 horas, iniciando um vídeo novo, estreando um vídeo novo, para você continuar o seu estudo da Palavra de Deus. Ainda estamos sem a nossa escola dominical presencial, mas isso não é motivo para a gente ficar sem aprender a palavra e sem estudar a palavra. Então, você tem dois caminhos, duas possibilidades. Participar ao vivo domingo pela plataforma Zoom ou assistir às aulas aqui pelo YouTube a partir das 3 horas. Ou, melhor ainda, fazer as duas coisas. Então, fica aí a seu critério, né? Decidir escolher aquele que vai ser o melhor caminho para você. Continuando então com a lição da revista, hoje é a lição de número 10 e a gente vai falar sobre cuidar do corpo e que isso também é uma questão de fé e de sabedoria. Falar em cuidar do corpo agora, eu acho que cai como uma luva, né? Nesse momento em que todas as questões sanitárias e de higiene e de cuidado com a saúde física, está sendo tão falada, e não só também a saúde emocional, né? A gente teve mês passado o Setembro Amarelo e a gente está agora no Outubro Rosa, que é o mês de prevenção ao câncer de mama. Então, o Setembro Amarelo, para quem não conhece, é o mês de prevenção ao suicídio.
Inclusive a igreja fez um webinar só para falar sobre isso. Tá aqui também no canal do YouTube, procura que você pode assistir toda o webinar. E a gente agora, nesse mês de outubro, é o mês de prevenção ao câncer de mama. Então, cai como uma luva a gente poder falar agora sobre esse cuidado com o corpo e poder entender que esse cuidado com o corpo também é uma questão de fé, também é uma questão de sabedoria e é bíblico. Não é heresia a gente querer cuidar do nosso corpo, a gente se esforçar para ter um corpo saudável, um corpo com vigor, com disposição, um corpo que faça a gente acordar se sentindo bem e passar o dia bem. Não, isso não é heresia, isso não é pecado, isso é bíblico. E a gente vai ver isso, né? O nosso texto bíblico, ele está na primeira epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo 4, versículo 16. Mas antes de entrar especificamente no nosso texto e fazer a leitura com você, eu quero contextualizar um pouco essa epístola, né, de Paulo a Timóteo. Então, quem era Timóteo? Timóteo foi um discípulo de Paulo, aonde após, né, todo o discipulado e após a convivência de Paulo com Timóteo, ele deixa Timóteo à frente de uma das igrejas. E Paulo escreve 2 cartas, né, que a gente chama de epístolas aqui nesse contexto, por conta do conteúdo dessas cartas. Paulo escreve especificamente a Timóteo para dar várias orientações acerca não só do ministério, acerca de como conduzir essas igrejas, como ele deveria se portar, mas também tem orientações relacionadas à saúde de Timóteo. E é isso que a gente vai ver aqui. O que a gente sabe de Timóteo é que Timóteo ele tinha pai grego, mas tinha mãe judia, e Paulo fala que foi exatamente a partir da instrução que Timóteo recebe desde muito cedo, não só da sua avó, como da sua mãe, né, de Lloyd e de Eunice, que essa palavra de Deus já faz parte da vida de Timóteo. Então já havia fé em Timóteo, fé nesse Deus, né? Quando Paulo conhece, ele atribui isso aos ensinamentos que Timóteo tinha recebido não só da sua mãe, como da sua avó. Uma outra coisa interessante é exatamente a Timóteo que a gente tem aquela citação tão conhecida do combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Isso está na segunda epístola que Paulo escreve a Timóteo. Então, se acredita que de todos os escritos de Paulo, as epístolas de Timóteo, no caso a segunda epístola de Timóteo, foi o último escrito que Paulo fez. E que após isso, Paulo tenha sido morto. E Paulo chama Timóteo de meu filho na fé. Então, a gente tem aqui a orientação de um pai espiritual para um filho na fé. E aí, como um excelente pai espiritual, Paulo, ele pega todos os assuntos. Ele quer orientar esse filho na fé da melhor forma. Então, o corpo não podia ficar de fora. A saúde de Timóteo não poderia ficar de fora. Então, o texto da primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 16, ele vai falar assim. Eu vou ler tudo, mas o ponto que a gente vai trabalhar é a parte A do texto, tá? Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nestes deveres, porque fazendo assim salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. Então, a parte A, que é a que eu quero frisar com você nesse momento, fala: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Então, Paulo aqui está falando que Timóteo deveria ter cuidado com ele. Não só cuidado com a doutrina, não só o cuidado com o outro, o cuidado com os ensinamentos. E é muito bonito a forma como Paulo coloca todas essas orientações para Timóteo, como ele deveria lidar com os mais velhos, com as moças. É muito interessante. Depois, são dois livros muito curtinhos. Eu oriento que você faça a leitura dos dois, porque é uma leitura muito
muito bonita de se ver, esse cuidado desse pai espiritual com esse filho espiritual. E aqui eu quero frisar então o cuidado a ti mesmo. Uma coisa que a gente sabe é que para o serviço a Cristo, né, para o serviço do reino, a gente precisa ter disposição espiritual para isso. Então a gente precisa estar disponível, né? Mas esse disponível para o serviço, além de ser uma disposição no sentido de eu creio nesse Cristo, eu creio nesse Jesus e eu quero ser uma discípula, um discípulo, eu quero ser um servo, uma serva dele, eu quero levar essa palavra, eu quero levar essas boas novas. Então precisa ter essa disposição espiritual, mas precisa ter também uma disposição física. A gente precisa ter vigor para poder fazer isso. Imagina você fazendo um evangelismo ali pessoal, aquele corpo a corpo, né, no momento, de repente, ao ar livre, ou numa praça, ou de porta em porta, enfim, sem condições físicas para isso. E aqui eu não estou falando necessariamente de pessoas com necessidades especiais, não é isso? A gente tem pessoas com necessidades especiais que, apesar da sua necessidade, apesar daquilo, né, eu não gosto dessa palavra deficiência, mas apesar daquela condição especial que aquela pessoa tem, ela é extremamente saudável e ela tem uma disposição física muito grande. E a gente vê isso, né? Se a gente for fazer um paralelo com as Paralimpíadas, o que mais a gente vê são atletas saudáveis, apesar de terem alguma necessidade especial, por serem deficientes auditivos, por faltar um membro, mas enfim, a gente vê ali atletas, corredores, nadadores fazendo coisas que tenho os meus sentidos preservados, os meus membros preservados, eu não conseguiria fazer. Então não é isso, né? Mas essa disposição física no sentido de ter uma saúde física que também possa proporcionar que essa palavra seja levada da melhor forma. Então, muitas vezes a gente faz essa separação entre corpo e espírito, como se a gente devesse priorizar apenas a saúde espiritual em detrimento da saúde física. E aí talvez, né, até por entender que no futuro, quando nós estivermos eternamente com Cristo, esse corpo que a própria Bíblia fala que é um corpo corruptível, né, é um corpo que se danifica, que envelhece, que adoece, que esse corpo vai ser transformado por um corpo incorruptível. Talvez, de alguma forma, a gente distorça um pouco isso para acreditar que esse corpo não tem valor, que esse corpo não mereça ser cuidado, não mereça ser preservado, ser respeitado, mas não é isso, pelo contrário, né? Esse corpo, ele foi dado por Deus, e se ele foi dado por Deus, ele tem muito valor. Se a gente continuar na própria primeira epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo 5, no versículo 23, a gente vê aqui Paulo fazendo uma orientação mais específica ainda a Timóteo em relação à saúde dele. Não continues a beber somente água, usa um pouco de vinho por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Então, a gente está num contexto, né, diferente do nosso hoje, que a gente tem inúmeras medicações, mas numa realidade onde não só o vinho, mas o azeite eram muito utilizados como terapêutica, como uma medicação. Então, se a gente voltar até um pouquinho, falar para a parábola do bom samaritano, a gente vê que aquele homem que tinha sido atacado pelos salteadores, ele é cuidado pelo samaritano ali no primeiro momento com vinho e com azeite. Fala que o samaritano limpa as feridas daquele homem com vinho e aplica azeite. Então, era entendido que o vinho tinha uma ação antisséptica e que isso poderia ajudar em várias enfermidades, assim como o azeite também. Então, Paulo orienta que Timóteo tomasse, não só bebesse água, mas que também bebesse um pouco de vinho, né, por causa do seu estômago. Talvez Timóteo tivesse
algum refluxo, alguma gastrite, alguma coisa que hoje a gente trataria de outra forma, mas naquele momento Paulo orienta que fosse tratado com o vinho. Então, esse cuidado que Paulo tem com Timóteo, que a gente vê nitidamente nas duas epístolas, é um cuidado integral. O que é isso? Paulo queria que Timóteo fosse saudável no corpo, na alma e no espírito. Paulo queria que toda a essência de Timóteo, que Timóteo na sua integralidade fosse saudável. E não que ele fosse saudável apenas em uma parte. Isso é cuidado integral. A gente fala muito disso hoje em dia. Autocuidado integral é eu ter um corpo saudável, é eu manter as minhas emoções saudáveis, então eu ter uma boa saúde mental, é eu ter uma saúde espiritual, é eu ter uma saúde econômica, então eu poder também ter as minhas finanças de forma equilibrada, de forma que aquilo não me traga sobrecarga, porque por que falar de saúde integral? Porque o ser humano ele é um ser integral. Então, eu não posso acreditar que o meu corpo adoecendo, que isso não vai influenciar nas minhas emoções, ou que isso não vai influenciar até na minha fé. Às vezes, a nossa fé fica falha por conta de um adoecimento do corpo. Por quê? Porque nós somos um ser integral e tudo isso está interligado. Então, cuidar da minha saúde física também é cuidar da minha saúde emocional e espiritual. Cuidar do meu espírito também é cuidar do meu corpo e das minhas emoções, porque aí eu começo a entender o valor que esse corpo tem, eu começo a entender o valor que a minha saúde mental tem também. Cuidar da minha saúde mental vai fortalecer também o meu corpo, porque eu vou ter mais disposição para cuidar dele, e com uma saúde, uma boa saúde mental, eu também vou ter mais disposição de me aproximar de Deus, e com isso eu cuido do meu espírito. Então tá tudo interligado. Então, falar de autocuidado e falar de saúde integral é entender que o ser humano é um ser integral e que tudo isso está interligado e precisa ser cuidado da mesma forma, com a mesma disposição e com a mesma atenção e com o mesmo cuidado. Uma prova, né, de que esse corpo é valioso, que esse corpo que Deus fez e atribui um valor a ele, por isso a gente tem que cuidar muito bem dele, a gente vê logo lá em Gênesis, na criação do mundo. A gente vê que ali no capítulo 1 de Gênesis, tudo Deus dá uma voz de comando, né? E haja luz, e houve luz. E haja separação entre luz e trevas. E haja separação entre as águas e a parte seca. Então a gente vê tudo Deus dando uma ordem, né? Deus dando uma voz de comando e as coisas acontecendo. E o texto sempre termina com uma reflexão de Deus. E viu Deus que isso era bom. Porém, quando chega no momento da criação do homem, essa voz de comando, ela desaparece e ela dá lugar a algo que é muito mais afetivo e muito mais próximo, né? Muito mais relacionado ao cuidado e ao amor. Porque aí Deus não fala mais que haja. Deus não falou que haja o homem. Deus fala, façamos o homem. Então, sempre que eu leio o capítulo 1 de Gênesis, a sensação que eu tenho é que assim, para tudo, porque agora nós vamos fazer o homem. Então, o homem foi feito em cada detalhe, em cada pedacinho, cada partezinha, né? É muito comum a gente ver ali quando o bebezinho nasce, o recém-nascido, né? Principalmente as mães fazem muito isso, quando depois que o bebê volta para ela, né, depois do parto, que elas desenrolam a criança toda e olha para ver se está tudo direitinho, né? Minha mãe fala que fez isso comigo, que desenrolou e ficou olhando para ver se estava lá todos os dedos, se estava tudo direitinho. E a gente ouve esse relato de muitas mulheres, né? Então, da mesma forma que essa mãe, ela quer olhar os mínimos detalhes para ver se está tudo ali direitinho,
é esse mesmo amor que eu sinto nesse relato da criação do homem. Façamos o homem com todos os detalhes. Vamos colocar uma orelha de cada lado, vamos colocar 2 olhos na frente, que é para ele enxergar melhor, né? Ter uma visão de profundidade. Vamos colocar 2 ouvidos, mas um de cada lado, que é para ele ouvir o som em todos os sentidos, né? Vamos colocar 2 braços, porque isso vai dar equilíbrio, 2 pernas para ele caminhar melhor, 5 dedos, mas vamos colocar o polegar em oposição aos outros, que é para ele poder fazer esse movimento e pegar coisas. Então, tudo foi pensado nos mínimos detalhes. Esse corpo foi pensado por Deus Pai, por Deus Filho, por Deus Espírito Santo, nos mínimos detalhes. Porque o texto fala, façamos. A Trindade estava ali naquele momento, fazendo esse homem nos mínimos detalhes. E depois disso, Deus reflete sobre o que ele tinha feito, sobre esse ser humano que ele tinha feito. E aí ele não fala mais agora que aquilo foi bom. Ele fala, e viu Deus que aquilo era muito bom. Então, aquele ser que Deus, ali, na sua infinita sabedoria, que aquele Deus trino acaba de concluir naquele momento, ele fala que era muito bom. E a gente continuando o texto, já no capítulo 2 de Gênesis, a gente tem um relato, né, um pouco diferente do capítulo 1, mas que não anula o capítulo 1, pelo contrário, ele complementa, mas que fala que o homem foi feito do pó da terra e que Deus sopra em suas narinas fôlego de vida. Então, o ser humano foi feito do pó da terra e ele recebe um fôlego de vida. Então, havia corpo e havia espírito. E é isso que o torna alma vivente. Então, o meu corpo, o seu corpo, ele é precioso, ele é valioso, porque ele foi feito por Deus nos mínimos detalhes. E a Bíblia fala, né, que Deus sabe até quantos fios de cabelo a gente tem na cabeça, né? Eu não sei, acredito que você também não saiba, mas Deus sabe quantos fios de cabelo a gente tem. Por quê? Porque foi Ele que fez. Foi Ele que fez o cabelo, foi Ele que fez a sobrancelha, foi Ele que colocou o colorido nos olhos, né? Esse Deus que fez esse corpo e nos fez não só um corpo vazio, mas nos fez um corpo com alma vivente. Então, Deus faz essa junção do corpo com o espírito, para que a gente possa servi-lo com o nosso corpo e o nosso espírito, para que esse nosso corpo seja também um sacrifício vivo de adoração a Deus, a partir do momento que a gente respeita esse corpo e que a gente tem uma vida onde a gente procura afastar esse corpo também de situações que podem nos separar de Deus. Esse corpo, ele tem um valor. Esse corpo foi nos dado, assim como o espírito foi nos dado como um presente, esse corpo também foi. E a gente tem que cuidar muito bem dele. Um outro ponto importante que a gente pode falar relacionado ao corpo é que Cristo, quando ele vem, ele assume este corpo, né? Ali no João, no capítulo 1, no versículo 14, fala que o verbo, né, a palavra, Cristo, se fez carne e habitou entre nós. Então, Jesus, ele assume a forma deste corpo. E foi este corpo que foi pregado na cruz. Foi um corpo com 2 mãos, com 2 pés, que foram transpassados pelos pregos ali na cruz. Foi esse corpo que no momento já de desidratação pede água porque sentia sede. Foi esse corpo que sangrou, um sangue que lavou a mim e você dos nossos pecados. Então, Cristo, sendo Deus, ele assume essa forma humana e neste corpo humano, porque esse corpo humano foi dado por Deus, foi feito,
né? Também por Cristo, né? Como eu falei no começo, a Trindade estava presente na criação do homem. Então, Jesus não desvaloriza esse corpo, ele não vem apenas como espírito, mas ele vem também como alma ele vem também nesse momento de corpo, né? Esse verbo que se faz carne e que habita entre nós, mostrando que é possível sim nós sermos filhos de Deus neste corpo. Nós não vamos nos tornar filhos de Deus quando esse corpo corruptível for substituído por um incorruptível. Não, nós somos filhos de Deus neste corpo físico também. Por isso o cuidado com este corpo, esse corpo que é templo do Espírito Santo, esse corpo onde habita o Espírito Santo em mim. Então eu tenho que cuidar dele bem sim, eu tenho que ter esse cuidado integral, porque ele foi um presente de Deus e hoje ele é templo do Espírito Santo de Deus. Então esse corpo tem um valor enorme, tem um valor inestimado, né? E aí eu quero ler para vocês, que está aqui na nossa revista, e que é uma orientação de Wesley, falei rápido, saiu estranho, né? Uma orientação que Wesley ele faz a um amigo dele, pastor Richard Steele, para que ele também tivesse cuidados, né, com a saúde dele. Então, até o fundador do metodismo, John Wesley, ele tem também essa preocupação com outros. Então, eu vou ler, são alguns recortes, e eu vou fazer essa leitura para você. Se a saúde é importante para você, não jante nada mais que um pouco de leite ou cereal com água. Com a ajuda de Deus, isto lhe protegerá de uma desordem nervosa, especialmente se levantar bem cedo todas as manhãs, quer pregue ou não. Seja ativo e diligente. Evite a preguiça, moleza ou indolência. Fuja deste tipo de coisa, senão nunca passará de um meio cristão. Seja limpo. Evite todo aspecto desagradável, a sujeira, o desasseio em sua pessoa, em sua roupa, em sua casa, em tudo que lhe rodeia. Não use tabaco, é um capricho impuro e daninho. Deve romper com esse costume pernicioso. Então aqui John Wesley, ele orienta esse amigo dele, esse amigo pastor, Richard Steele, a ter uma vida saudável. E ele fala de tudo, ele fala de alimentação, ele fala de ter uma vida de rotina, que ele acordasse cedo, mesmo se ele fosse pregar ou não, né? Fala sobre questão de higiene, que ele fosse limpo, que a roupa dele estivesse limpa, que a casa dele estivesse limpa. Fala para ele não fumar, que aquilo era um capricho, achei fantástica, né, essa parte, um capricho impuro e daninho. Então, assim, é um capricho, né? Ele coloca aqui fumar como um capricho, ou seja, algo que não é necessário, né? Só que é um capricho que é impuro e que é daninho, vai trazer mal à saúde. E a gente sabe de como o cigarro traz danos à saúde de médio a longo prazo. Como ele não traz um dano imediato a curto prazo, as pessoas acreditam que podem usar, que aquilo nunca vai acontecer, nunca vai ter um dano, um prejuízo em função do uso do cigarro. E eu falo, né, que o cigarro ele sempre apresenta conta, ele sempre mostra conta. Então, espera, de médio a longo prazo, ele vai apresentar a conta daquele consumo de 10, 15, 20, 25 anos de tabagismo. Então, aqui a gente vê essas orientações também de John Wesley para esse amigo. E aí eu quero ler com vocês o Salmo 139, que fala desse mistério da criação desse corpo, né? É um texto também conhecido nosso, mas vale a pena a gente ler Salmo 139, do versículo 13 ao versículo 16. Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe. Graças te dou,
visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido, como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda havia. E aqui o salmista fala, então, que Deus nos forma, né, de uma forma maravilhosa, de uma forma assombrosa, que Deus forma todos os nossos ossos e que mesmo quando ainda não é possível nem ser vista essa, ele chama aqui essa substância informe, aquilo que ainda não tem nenhuma forma, mas que Deus já vê, né, e que é Deus que está à frente dessa construção desse ser. Então, cuidar da nossa saúde, cuidar do nosso corpo, é cuidar de algo que Deus fez e nos presenteou com muito amor. É algo que Deus fez com muito cuidado, pensando em todos os detalhes, né? Então, é cuidar de algo que foi planejado especificamente para a gente, com muito amor por Deus. Então, a gente tem que ter carinho e a gente tem que ter muito cuidado com esse corpo. Então, a nossa revista, ela traz algumas orientações que são coisas que a gente já está cansado de saber, cansado de ouvir, mesmo assim muitas vezes ignora, né? Então, como cuidar desse corpo, como ter uma saúde melhor. Exercite o corpo. Então, vamos lá, show preguiça, vamos praticar alguma atividade física, mesmo nesse momento de isolamento. Agora, então, tem vídeo com tudo, né? Com todo tipo de aula, de alongamento, aula de dança, pilates, exercício, tudo que você pode fazer em casa. Você não precisa sair do seu isolamento, se você está em isolamento social nesse momento, né? Quem já voltou para as academias com segurança, com uso de máscara, fazendo todas as medidas necessárias, mas exercite o seu corpo, né? Faça isso. Faz isso em família, né? Junta os filhos, junta aí o marido, a esposa, faz isso em família. Coloque isso na rotina da sua família, coloque na rotina da sua vida. Tem um momento para exercitar esse corpo, para cuidar dele também. Exercite a sua mente. Então, em Filipenses capítulo 4:8, fala que a gente tem que ocupar a nossa mente com o quê? Tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, puro, amável, de boa fama. Então, leia a Bíblia, sim, mas tenha leituras agradáveis, leituras que vão exercitar a sua mente, que vão te trazer conhecimento. Então, não só as leituras técnicas daquilo que, de repente, você estuda agora, da sua profissão, mas tenha outras leituras, né? Traga esse hábito, ouça músicas também que vão exercitar a sua mente. Tenha um tempo para reflexão, para meditação, para fazer uma autoavaliação de como você vem conduzindo a sua vida, conduzindo as suas coisas pessoais, como você vem conduzindo o seu tempo, se no seu dia a dia você tem negligenciado com esse autocuidado, se você tem deixado isso de lado. Então, isso tudo faz parte desse exercício com a mente. Alimente-se bem. A gente sabe tanto, né? E a gente ainda insiste, come tão errado. Então, começar a substituir aqueles alimentos ultraprocessados por alimentos menos processados. Então, valorizando as verduras, as frutas, os legumes, as carnes magras. A gente sabe o que tem que fazer, né? Mas muitas vezes a gente não valoriza
ou a gente não planeja bem o nosso tempo. E aí o que sobra é aquele miojo no fim do dia, porque você não tem mais nada em casa para comer, né? E porque também você não tem mais nem tempo e nem força e nem condição de ir de repente até o fogão e preparar uma outra coisa. E aí é o miojo, aquela caneca de achocolatado, e a gente vai nisso aí. Mas a gente tem que ter esse planejamento para que a gente possa se alimentar bem, incluir nas nossas refeições coisas que vão agregar valor nutricional e não apenas matar a fome. Senão a gente vai buscar para comer aquilo que vai saciar a minha fome para eu não dormir com fome, mas não tem nenhum valor nutricional. Então substitua isso, seu macarrão instantâneo da noite, por algo que tenha um valor nutricional, né? Descanse também. Descansar não é sinônimo de preguiça. Descansar é necessário. Descansar é seguir o exemplo de Deus, né? Voltando lá para a criação, fala que depois que Deus criou tudo, que no 7º dia ele descansou. Então, descansar é seguir o exemplo do próprio Deus, que após 6 dias intenso de trabalho, no 7º ele descansa. Então, traga descanso para a sua vida, tem esse momento. Não dá para trabalhar o tempo inteiro, não dá para viver em função do outro o tempo inteiro. Então, autocuidado fala de eu cuidar de mim para que então eu possa cuidar do próximo. Não dá para cuidar do próximo se eu não tenho reservas para isso. Reserva física, reserva emocional, reserva espiritual. Então, ter esse autocuidado integral, olhando para mim como um todo, e todas as esferas da minha vida, isso é necessário para que eu possa estar disponível para cuidar do próximo, para olhar o próximo. E o descanso é peça fundamental disso. Então não abra mão do seu descanso, não abra mão das suas férias. Tire férias todo ano, sim. Não só porque é um direito trabalhista, mas porque a gente precisa. A gente precisa descansar, a gente precisa estar com a família, estar com os amigos. Isso nos renova, isso nos abastece emocionalmente. Então, tire tempo para o descanso. Siga as recomendações médicas. O médico é aquela pessoa que estudou no mínimo 6, 7 anos, no mínimo, para poder estar ali à sua frente, fazendo um diagnóstico e medicando você e orientando você em relação à sua saúde. Eu sei que hoje, por conta do Dr. Google, a gente acha que é médico e que sabe tudo. Isso quando a gente já não chega na consulta médica com o diagnóstico, né? A gente vai no médico já com o diagnóstico. E aí a gente já quer sugerir quais exames o médico tem que pedir, porque a gente já tem o diagnóstico, a gente já tem os exames, a gente já tem até o remédio, né, que quer que ele passe. Mas a gente não é médico, né? Mesmo sendo profissional da saúde, como muitos somos, né, também não somos médicos. Cada um está dentro de uma especialização. Então, tenha um profissional de saúde, um profissional médico de saúde que você confie, que você acredite nele, que você tenha um bom vínculo com ele, que você saiba ali da capacidade técnica dele e siga a recomendação dele. A sabedoria é dada ao homem por Deus. É Deus quem nos capacita e é Deus quem nos capacita tecnicamente também para trabalhar. Então, o médico ele está ali com uma sabedoria que Deus permitiu que fosse dada aos homens para que eles entendessem esse corpo e cuidassem dele. Então siga a recomendação do médico. Se é para tomar o remédio 3 vezes ao dia,
tome 3 vezes ao dia. Ah, mas eu tomo só 2 e eu fico bem. Mas o médico sabe por que ele passou 3 vezes ao dia e não 2 vezes ao dia. Se você tem essa dúvida, na próxima consulta, converse então com ele, que ele vai te orientar, ou de repente ele vai até dizer, então que bom, se você ficou bem com 2 vezes ao dia, vamos reduzir. Ou ele vai dizer, não, é necessário seguir essa medicação 3 vezes ao dia. Então, para encerrar, cuide-se, assim como Paulo fala a Timóteo, cuide-se, cuide do seu corpo, tenha um profissional médico que você confie e entregue o seu corpo a ele para que ele possa cuidar dele. Cuide das suas emoções. Para isso tem os profissionais de saúde mental, os psicólogos, os psiquiatras. Cuide da sua saúde espiritual. Então tenha um líder religioso, uma líder religiosa, seja o seu pastor ou a sua pastora, seja alguém que tenha mais tempo de caminhada na fé, que possa estar orando com você, intercedendo com você, alguém que você possa confiar as suas necessidades, aquilo que você tem passado e essa pessoa possa lhe auxiliar. Cuide-se e entregue tanto o seu corpo, como a sua alma, como o seu espírito a Cristo, para que Ele cuide disso tudo, para que Ele cuide de você na sua integralidade. Amém? Vou deixar então agora a leitura da semana, né? Dever de casa. Hoje a gente leu 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 16. Segunda-feira você vai ler 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 23. Terça-feira, Gênesis, você vai ler do capítulo 1 até o capítulo 2, versículo 3. Quarta-feira, Gênesis, capítulo 2, versículo 7. Quinta-feira, João, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 14. Sexta-feira, 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 50 ao 58. E sábado, Provérbios, capítulo 25, versículo 28. Então, vamos orar agora para a gente encerrar o nosso estudo. Senhor meu Deus, graças te dou por todas as coisas. Muito obrigada, meu Pai, por esse momento que nós passamos na Tua presença. Senhor, que o Senhor possa despertar em nós o desejo de cuidar da gente na nossa integralidade. Cuidar de nós, meu Deus, com aquilo que o Senhor deixou para que a gente administrasse, que é o nosso corpo, meu Pai. Muito obrigada, porque assim como o salmista fala, de forma maravilhosa o Senhor nos formou e que a gente possa ter essa sabedoria de continuar cuidando daquilo que de maneira tão extraordinária o Senhor fez e nos presenteou. Meu Pai, nós te entregamos também toda a nossa integralidade, o nosso corpo, a nossa alma, o nosso espírito, as nossas questões materiais, financeiras. Meu Deus, tudo está nas tuas mãos, para que o Senhor nos dê sabedoria e nos ajude a administrar e nos fortaleça cada dia mais e mais. É o que eu te peço e te agradeço pelo teu santo nome. Amém. Muito obrigada pela sua paciência em chegar até aqui o final. Excelente domingo, excelente início de semana, um forte abraço e até o nosso próximo encontro.